Bem-vindos a mais um Chiclete com Lombada. A gente entrou em ato, né, de ato. Porque a gente estava tentando... Estávamos tentando resolver alguns problemas técnicos. A gente quer sempre entregar o melhor produto para vocês, seja em conteúdo, como em qualidade, né? A gente fez umas gambiarras aqui. Vamos ver se hoje vai dar certo. Hoje vai dar certo. Hoje aqui é qualidade. Ele viu até o cabelinho aqui, ó, o cabelinho novo. Estou aqui, eu sou o Hildon Oliver. E você quem é? Douglas Rodrigues. E você? Zé Maria HQ, Zé. Com a melhor camisa de todos. Não, essa camisa é... Como ter a camisa da melhor forma? O manto. Gente, começando hoje, eu quero trazer um tema para vocês, um tema que me traz amor, me traz carinho. É um tema polêmico? É um tema polêmico, não. Não. Polêmico já. Esse não. Como perdi o cabaço por causa da Salvati, é isso? Salvati tirou minha virgindade. Salvati tirou o seu cabaço. Tirou o seu cabaço. Gente, é muito interessante a gente conversar com alguns leitores mais novos. O Douglas, por exemplo, é um leitor recente, né, Douglas? Se a gente analisar assim, porque eu leio quadrinhos desde meus 7 anos, né? Comparando com vocês, o que era Zé também. Desde os anos 80. Dos anos 80. A gente é aquela turma dos anos 80 que ficava procurando alguém lendo algum quadrinho, né? A gente é da época, até hoje, inclusive, a gente traz quadrinho um pro outro, empresta, trouxe até a estrada pro Zé ler. Lia no sol, meio-dia, lá no centro. Mas muitos leitores atualmente, né, eles foram desvirginados da melhor forma, né, Douglas? É porque, capa assim, dura. Antigamente, todo mundo pegava os quadrinhos, eram mensais, né? Era Isso. tipo, tudo capa cartão, tudo bonitinho. Aí a primeira vez você vai na loja, na Comic Shop, e você encontra o bicho lá da Lombada Preta com as coisas diferentes, um desenhozinho assim, um Que número. formava. Não tinha propaganda na TV. Tinha propaganda, eu vi acho que umas 2 vezes. Aí eu, beleza. E puxava e tinha lá Homem-Aranha de volta E um lá. arco fechado, né, E um arco cara? fechado. Um arco E antigamente, fechado. pra gente poder... Hildo, como é que eu lia o arco fechado? Não, é porque você pega o número 2 do Batman, com o 3 do Batman, que é a melhor... E é porque ele tá falando de Batman. For falar de X-Men, ele lascou, aí né? lascou, né? Aí pra mim, que queria começar a ler, não Era mais tinha... complicado, né, Douglas? Era muito mais complicado, e quando a internet ainda era mato, você tinha quais são as melhores histórias, como é que lê o arco todo bonitinho. E lá na Salvati tinha tudo bonitinho. Um arcozinho fechado. Isso pode até ser... Né? Tinha propaganda. Coleção definitiva Marvel. Não, e detalhe, e você juntava ali e formava uma arte lindíssima do Gabriel De Outro, né? Que é uma arte fantástica. Inclusive, a gente vai falar sobre algumas polêmicas sobre essa e a primeira edição, R$ 9,90. R$ 9,90. A segunda acho que ficava ali R$19,90. Depois ia aumentando, papel né? couché, acabamento bom, tinha textozinho introdutório. Exato. Apesar da galera não gostar das capas, eu gostava. Ó, eu não gosto, mas vamos lá. Mas isso é a Salvati, ela vem trazendo toda uma revolução dentro do mercado editorial brasileiro em 2013, né, cara? Sim. Lembrando a vocês, assim, gente, mas não, é porque a Salvati que criou o capa dura? Não. Outras editoras, inclusive, há muito tempo atrás, as editoras já faziam esse trabalho de capa dura. A Panini tentou, né? Não, e a Panini em 2000, ali, 2007, 2008, ela até tenta, ela lança aquela nova ordem mundial da Liga da Justiça. Chegou a lançar um Starman também, né, do James Robinson. Teve outras edições, foi Nada pegou. Mas a gente, nesse vídeo, a gente vai tentar entender por que a Salvati funcionou, né? Então, tem muita gente que é colecionador de Salvati, que quer completar as suas Salvati, o que torna ainda bem mais complicado, né, Zé? Sim. Então, como a gente disse, a Salvati lançou esse conceito, né? De ser a coleção definitiva da Marvel, de fazer uma publicidade realmente massiva em TV e tudo. E tinha aquele conceito de ter a lombada, né? E como se fosse aquela enciclopédia Bassa, né? Do passado. É verdade. Então a pessoa comprava, o pessoal tinha os filmes, tinha aquele necessidade de querer entender as histórias. Tava no auge dos filmes. E eles vendiam como as melhores histórias. E realmente tinha muita coisa boa, né? É porque eles pegaram muita coisa ali, que a gente já fez até um vídeo sobre isso, de muito material que saiu ali nos anos 2000, aquela fase da renovação da Marvel, a Marvel se resgatando como editora. Aí você também trouxeram muitas coisas clássicas, né, Zé? Você vê, por exemplo, a própria Guerras Secretas, que eles lançam ali em 2 volumes, até então, dentro do mercado, era um material esgotado que tinha saído. Ele saiu naquela minissérie, saiu na Teia do Aranha, depois saiu, acho que num encadernado, né, também. A Panini chegou a lançar em capa cartão e tal, que sumiu, não tinha no mercado, e de repente a gente tinha esse material que é bem ruim. Tinha arcos que eram muito difíceis a gente achar ele em capa dura, todinho fechadinho, né, por exemplo, o Velho Logan só tinha na mensal do só tinha na mensal, papel jornal, grampo. Acho que foram 5 edições do Wolverine, se eu não me engano. Pois é, aí eles lançaram Eu Wolverine também. O Eu Wolverine, que fazia muito tempo. O Eu Wolverine também, cara, que era difícil. A Panini tinha lançado num capa cartão, fininho. Isso, era dívida de honra, dívida de honra, exatamente, dívida de né? honra. Nossa, que é senhora, o Wolverine. buscava. Wolverine, pra quem não sabe, né? O material clássico do Chris Claremont com o Frank Miller, né? E que é uma baita história. Mas tinha, por exemplo, tinha também a Morte da Fênix.
que tinha saído naquele melhor do X-Men também, no capa cartão, mas eles um papel bom. E, cara, uma das coisas, apesar de eu não gostar das capas da Salvati, eu gosto. Uma das coisas que eu acho sensacional até hoje é o material gráfico. Sim. Sabe, o tipo de papel, a impressão. Ele raramente ele cola, né? E acho que a gente vive de gramatura boa. Hoje, né? As edições da Salvati ainda são bem conservadas, apesar do tempo, né? Outra coisa que ajudou muito na época, antigamente, se você comprava um quadril e sumia, sei lá, viu, você não ia achar mais. Verdade. Aí o que acontecia? Muitas edições eram caras por causa dos Mercado Livre. Então, quando saiu Guerra Civil, que ninguém tinha, porque, tipo, na época tinha as edições separadas. O Guerra Civil, ele saiu no mensal. E tinha a edição Deluxe, que ninguém tinha no Mercado Livre, era tipo 300 conto na época. Aí quando saiu capa dura de novo, aí todo mundo, meu Deus, Guerra Civil. A queda de Murdoch também. Tinha outras edições que eram muito difíceis pra quem tava começando na época, e muita gente começou a comprar por conta da Salvati, de achar essas edições que eram difíceis e das outras edições que nunca tinha saído em calendar. A prova do sucesso que foi a Salvati, né? Coleções, né? A própria Igomose, ela veio também fazer a mesma coisa com a DC, né? Aí depois a Salvati lançou a coleção vermelha, que era cada um era um arco importante de um herói. E, por exemplo, 4 coleções. Era muito legal. Né? A vermelha, pra mim, era sensacional, porque do nada ele nem te avisava. Você não sabia que você ficava meio malocado ali. De repente, a Demolidor tinha lá, Demolidor. Quando você abria, era o Demolidor Homem Sem Medo. Aquela do X-Men. Da Vespa. A da Vespa, cara. É isso que você acha que é a mais pai, porque a Vespa é muito o arco dos Vingadores, que agora que saiu dos Vingadores. Não, do John Byrne. Sob cerco. Sob cerco, né? Isso. E a do X-Men, por exemplo, vinha só o conflito de uma raça, cara. Era uma história fantástica. E a capa não ajuda, porque a capa, inclusive, da X-Men é uma arte, acho que do Max Silvestre, eu acho. Então, assim, era todo muito confuso. Mas a parte interna, Deus Não Me Mata e acho que a Saga da Fênix Negra não, Tinham duas Dias histórias. Dias de um Futuro Esquecido, da mesma edição. Da mesma edição. Verdade. Então eram duas histórias icônicas, clássicas, sabe? Aí tinha uma capa na Eagle Boss tinha o Coringa, que era o Asilo Arkham. E os dois. E o Homem que Ri, Na verdade, vinha... Era o Asilo Arkham e o Homem que Ri. Na mesma edição do Coringa. Você tinha duas histórias massas que eu tenho da coleção vermelha é a do Demolidor, que eu achei legal. Ele tem a primeira história do Demolidor, Daredevil 1, que é aquela primeira história dele, né, da origem. E tem o Homem Sem Medo, que é a mesma história do ponto de vista do Frank Miller. Cara, é a mesma edição que você fica comparando. Então, assim, hoje em dia eu não tenho... Eu nunca fui fazer a coleção Salvati, eu pegava algumas edições específicas. Aí depois que a Panini foi publicando, eu fui mudando as minhas coleções. Mas por exemplo, tem uma Salvati, inclusive, presente do meu amigo Zé. Que era uma... Cara, eu adoro o conceito do que aconteceria ser, né? O What If pra vocês hoje em dia, né? E o Zé me presenteou com uma edição que é só focada no What If, né, cara? E o What If a Panini ainda não lançou, né? Até hoje é mesmo. Poderia ter lançado, sei lá, em ônibus. Quando teve a primeira temporada do What If, eles lançaram um material mais recente. Uns What If já dos anos 2020, que não é bom. Por aí. O que legal da DC também tem o solo, né? Que são aquelas edições fechadinhas, né? Do Foi assim, só organizando. Teve a coleção dos 60 volumes da Salvati Preta, depois teve a coleção dos melhores heróis, que é a Lombada Vermelha. Teve a extensão da coleção preta, que chegou dos 60, foi até os 100, porque lançaram uns dos anos clássicos, e depois lançou uns que foram continuação, 61, 62, que eram histórias assim já mais contemporâneas. A do Homem-Aranha não se encerrou, né? Teve a coleção do Homem-Aranha, que eles prometeram 60, acho que chegaram no 40. Acho que foi em 40 volumes. Tá aparecendo aqui as informações, né? Aí teve a coleção do de cabeça, Conan, né? A do Conan foi muito legal, porque a do Conan é o seguinte, ela começou a ser anunciada pela Salvati, né? E não vingou, fizeram alguns testes, tanto que eu consegui comprar o primeiro volume, porque apareceu numa da feira. E quando eu fui pra São Paulo, e aí ela vingou em São Paulo. Sim. Só que o que acontece? Quando eu fui na São Paulo, a última CCXP que eu fui fazer a cobertura foi em 2019. Quando eu fui pra São Paulo, já tava no volume 22. Aí eu comprei algumas, óbvio, né? Pra poder já dar um adianto na minha coleção. Mas aqui na nossa região Nordeste, não tinha chegado nem a primeira. Tanto que aqui no eixo do Nordeste, cara, a nossa coleção ela foi terminar quase 2 anos depois do final da primeira coleção. So grant me one request. Grant me revenge. And if you do not listen, then the hell with you. Tanto, Douglas, que eu que fiz essa coleção, a gente só recebia o que sobrou no eixo Rio-São Paulo.
Que já tava lá que era só o Restore. Aí teve a coleção do Batman. Isso. Que é Lendas, né? Lendas do Cavaleiro das Trevas, né? Voltando um pouco na Salvat ainda, teve aquelas edições que foram do site, né? Aquela que é do o Capitão América, o Thor do Walter Simonson. O Capitão do Mark Wade, o Thor do Walter Simonson, os Vingadores, né? Do George Pérez. O George Pérez com o Kurt Busiek. As fases estão bem escolhidas, né? Porque a melhor fase do Thor, né? Isso. A melhor fase do Thor. Uma fase muito boa do Capitão. Boa. E muito boa dos Vingadores. E uma do outros Vingadores, né? E é legal que é um material que a Panini hoje em dia tá publicando ou Omnibus ou em Epic, né? O Capitão tá saindo no formato Web Collection, né? Isso. E tem outra coisa, que na coleção da Salvat saiu muitas edições, que eu tenho lá em casa, né? Algumas, né? Que não saíram pela Panini. Sim. Por exemplo, a saga de Korvac. Faz tempo que não sai, né, cara? É um dos clássicos dos Vingadores. Verdade, né? verdade. E só saiu na extensão da coleção preta da Salvat. E verdade. não saiu mais. Cara, teve até também uma da Salvat preta, que eu gosto bastante, que é aquele Imperativo Thanos. Eu acho que nem se saiu foi nessas mensais, né, cara? Pois não saiu outro formato. Aí tem também na coleção da Eagle Moss do Batman, o Cavaleiro das Trevas, só um em capa dura. Que é o que todo mundo pede, né, bicho? Aquela que é uma edição do Cavaleiro das Trevas, só o Cavaleiro das Trevas, o primeiro e acabou. Inclusive o Rio do gosta do 2, tá? Eu gosto dessa gosta, isso aí, tipo assim. Assuma seus erros, né? Gosto. Cada um assume o seu. Pois é. Porque o brother nosso gosta de ter potestade, Homem-Aranha, né? Detalhe, né? Tivemos outras coleções, como o próprio Plano de Agostinho, ela lançou Príncipe Valente, Star Wars, né? Star Wars, Tex, né? Na Salvat, inclusive. Tex Gold. Exato, começando com vários números, assim, com um papel muito bom também. Eu acho que com o tempo, assim, deu uma esfriada, não sei se também por causa da inflação, aumento dos preços, né? Aí se a gente parar pra pensar, a Salvat já chegou num patamar que não era muito barato. A Eagle Moss era R$74,90, era bem pesadinho, né? E a gente brincava na Eagle Moss, que caraca, quando chegar lá naquela edição 60 vai custar R$100. De fato, chegou isso. Era um meio que tinha na época, né? Aí se não tivesse tido tanta inflação, hoje em dia tava saindo R$150 cada um. Tipo, né? o Guerra Secreta do Hickman tava saindo na Salvat. Tava saindo a coleção, sei lá, que acho que a Panini mesmo ela acabou absorvendo esse conceito da Salvat, né? Porque saiu a saga do Homem-Aranha dos Trazens capa dura, saga do Demolidor Mark Wade capa dura, né? Verdade. O próprio Epic, né, tá trazendo algum desses materiais, como o próprio Capitão do Mark Wade, né? O Epic é uma confusão que a gente, inclusive, precisa falar sobre em um vídeo, né? Porque eu acho o Epic Collection no Brasil muito confusa e parece que a curadoria do Epic tá meio esquisita, né? Assim ficou o resto. O que eles não lançaram na saga mesmo, eles estão lançando em Epic, né? Mas e vocês? Vocês também perderam a virgindade de vocês com a Salvat? Ou vocês já eram colecionadores? Vocês já acompanhavam? O Douglas foi... Eu perdi. Eu aceito, é isso. Comentem aí. Sorriso do Eagle Moss, me diz aí se você foi uma das pessoas que mandou mensagem pra Salvat pedindo o adesivo pra colocar na lateral. Até a próxima, galera. Valeu.